Dar bem-vindo também ao pessoal de casa. A partir de agora também nos acompanha. E foi bênção, né, esse nosso momento. Essas canções que edificam, que exaltam a Jesus, que nos dão alívio à alma, ao coração. E nessa manhã, depois de um fim de semana aí cheio, né? Nós começamos aí a semana na presença de Deus. E eu quero meditar com vocês sobre um texto bíblico, sobre uma passagem e especificamente sobre um personagem. Nós vamos meditar sobre Pedro e sobre um episódio específico, tentar trazer para nós as lições que aqui podem ser extraídas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí em João, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17, tá bom? Do versículo 1 ao 17. João 21, do versículo 1 ao 17. Nós vamos meditar aqui hoje sobre as 3 camadas de Pedro. Eu vou falar disso. Eu acho que nunca ouvi alguém falar desse assunto dessa forma. E também nunca ministrei acerca disso dessa forma. A gente conhece o texto, a gente conhece o personagem, mas tem algo aqui que me saltou os olhos e o Espírito começou a ministrar ao meu coração algumas coisas. E dentre essas coisas, especificamente sobre as 3 camadas de Pedro. E eu fiquei pensando que nós também temos 3 camadas. Nós vamos tentar olhar para isso, descobrir as nossas camadas e vamos tentar também, de igual forma, deixar Deus tratar conosco. João capítulo 21 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos na margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o conheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Disse Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João,
você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, em outras versões está entristecido por Jesus de ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Até aí nós vamos meditar então nessa passagem, mas especialmente nessa interrogação de Jesus a Pedro por 3 vezes. E eu gostaria que você parasse para pensar comigo em algo que Deus colocou no meu coração para juntos meditarmos nessa manhã. O personagem Pedro é um personagem muito interessante. Eu imagino que o ministério de Jesus seria muito diferente se Pedro não tivesse sido convocado, porque se você parar para pensar nas coisas que aconteceram, no trato de Jesus com Pedro, na forma como Pedro reagia às coisas de Deus, às coisas que o Senhor Jesus fazia, a gente pensa assim: se Pedro não tivesse, se Pedro não existisse, se Pedro não fizesse parte desse grupo de discípulos, o ministério de Jesus seria diferente. Talvez até um pouco mais tranquilo, talvez até um pouco mais monótono, né? Porque Pedro era um cara, assim, tinha uma característica, era um personagem muito forte, né? Apareceu muito no ministério de Jesus, apesar de ter ali o mesmo chamado que os demais, cada um com a sua característica, mas Pedro era muito presente, né? Pedro era casado, era temperamental, agressivo e era líder nato, né? Ele se destacava entre os outros, era perceptível essa característica de liderança. Muitas vezes interlocutor dos discípulos. Os outros que não tinham coragem de falar, ele ia lá e falava, né? Os outros que não tinham coragem de perguntar, ele ia e perguntava. Então ele se colocou muitas vezes como interlocutor. Ele também tinha essa personalidade forte, era responsivo, ou seja, a tudo quanto ele era provocado, ele respondia. Tinha defeitos perceptíveis, né, notórios, era dinâmico demais e influenciador. Pedro influenciava muito por onde ele andava. Era marcante por suas experiências com o mestre, né? Ele viveu muita coisa interessante no ministério de Jesus, exatamente por suas próprias características. Ele foi capaz de protagonizar momentos inusitados, do tipo andar sobre águas, né, que os outros não tiveram coragem de fazer. Andar sobre as águas. Ele arrancou a orelha de um homem, né? Ele foi capaz de fazer uma declaração tremenda acerca de Jesus, quando Jesus, conversando com os discípulos, perguntou a eles o seguinte: o que as pessoas estão dizendo do Filho do Homem, acerca do Filho do Homem? E aí eles responderam: uns dizem que tu és Elias, tu és um dos profetas, tu és João Batista, enfim. É quase que dizendo, eles ainda não entenderam que tu és o Cristo, né? Mas eles foram respondendo o que as pessoas diziam de Jesus. E aí Jesus fez uma pergunta: e vocês? O que vocês dizem? E Pedro fez uma declaração que foi bombástica. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tremendo, né? Era um homem diferente, tinha essa coisa: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí a primeira coisa que Deus faz é: abaixa a tua bola, porque
isso que você falou não vem de você, isso não é coisa tua, né? É como se Jesus estivesse falando, olha, sem vaidade, Pedro, sem deixar isso encher o teu coração, mas agora o que você falou veio do Pai, foi algo muito especial que veio da parte de Deus. Então Jesus o tempo todo estava tratando Pedro por conta da sua veemência, por conta da sua forma de ser. Mas no mesmo momento, olha que coisa interessante, no mesmo momento que Pedro faz uma declaração magnífica, né, dessa, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, essa declaração ecoou no mundo espiritual, foi lindo, foi tremendo. Aí Jesus faz um comentário. Jesus diz assim, está chegando a hora, eu vou sofrer, eu vou passar por dificuldade, por momentos difíceis, essa hora está chegando e tal, eu vou morrer, vou chegar o momento da minha morte. E aí, eu olhei para isso de uma maneira muito interessante, porque quando nós temos amigos, pessoas que nós amamos, isso já aconteceu comigo, por exemplo. A pessoa começa a falar, brincar ou falar dessa história, estou morrendo, né? Vou morrer, estou passando mal, vou morrer. Qual é a nossa primeira reação? É dizer, meu irmão, para de falar esse negócio, que isso? Para com esse negócio de morte, esse assunto de morte. Não é assim que a gente fala? Pedro falou isso para Jesus. Olha que personagem era ele. Jesus começou com essa história de que eu vou morrer, que eu vou partir, que eu vou não sei o quê. Ele, Jesus. A Bíblia diz, tem uma versão bíblica, né? Acho que é Mateus 16 que trata desse assunto. A Bíblia diz que Pedro o repreendeu. Acredita nisso? Pedro repreendeu Jesus? Jesus começa a falar que vai morrer, que vai passar por situações. Mateus 16, se eu não me engano, está dizendo isso. Aí a Bíblia diz assim, e Pedro o repreendeu. E Pedro falou a Jesus, vamos parar com esse assunto, que coisa é essa? Está falando que vai morrer, vamos deixar isso para lá, vamos falar de outra coisa, né? É como se o amigo estivesse repreendendo o amigo. Quando ele fala isso, Jesus lhe repreende e diz, apartai-vos de mim, para trás de mim, Satanás. Porque Jesus estava falando de coisas espirituais, Jesus estava falando da salvação da humanidade, Pedro estava entendendo uma coisa muito mais humana, né? A morte, que é uma coisa assim, muito mais próxima da realidade dele. Mas Jesus estava falando de um conceito que ia além de simplesmente a sua morte. Jesus estava tratando de uma coisa que era muito maior. E Jesus sabia que havia uma luta. Então Pedro, apesar de fazer declarações magníficas, né, como tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele é capaz de ser instrumento de Satanás para tentar demover Jesus da sua missão, da sua obra redentora. E aí Jesus repreende, e tem gente que diz que repreende a Pedro, mas eu entendo que Jesus repreendeu o espírito que estava agindo naquele momento e falando no ouvido de Pedro, né? Apesar de Pedro não ter tido ainda nesse momento o alcance daquilo que era. Pedro, ele era esse personagem. Ele foi capaz de momentos engraçados com Jesus, né? Eu, quando leio, a Bíblia não trata isso como uma parte engraçada, mas quando eu leio, eu vejo uma parte bem engraçada nesse ponto. Jesus, no seu momento quase de despedida dos seus discípulos, ele resolve lavar os pés dos discípulos. Ele fala, vou lavar os pés dele, porque eles estavam discutindo quem seria o maior no reino dos céus. Aí Jesus falou, vou ensinar para eles que o maior é o menor. E aí Jesus começa a lavar os pés deles, né? E aí quando chega em Pedro, de jeito nenhum. Eu fico pensando, Pedro vendo Jesus lavando os pés do primeiro discípulo lá, e Pedro deve ter olhado aquilo e deve ter ficado indignado, né? Deve ter falado, que negócio é esse? Jesus lavando, e o cara ainda deixa, né? Ele deve ter pensado nisso, e ele ainda deixa Jesus lavar os pés dele. E aí Jesus lava do primeiro, lava do segundo, aí chega em Pedro reage como ele entendia que tinha que reagir. Ele fala, não, Senhor, de jeito nenhum tu vai lavar meu pé. Ele reage da forma que ele achou que os outros deveriam ter reagido.
Ele não vai, mas não vai de jeito nenhum lavar meu pé. E Jesus fala uma coisa para ele, fala: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro, é engraçado essa parte, porque Pedro fala: então lava minha cabeça, meu pé, meu corpo, me banha logo, faz o que você quiser, sabe? É uma coisa que, assim, a gente lendo de uma forma natural, parece ser uma coisa simples, mas Pedro protagonizou um evento, um momento engraçado. Eu imagino que os outros discípulos devem ter rido dessa ação ou dessa resposta de Pedro. Pedro foi também aquele que acompanhou Jesus no Monte da Transfiguração, não conseguiu ficar acordado, dormiu, né? Como alguns dormem aqui no nosso encontro às vezes. Pedro dormiu, foi repreendido por Jesus porque dormiu. Você não aguenta ficar nem uma hora, cara, acordado. Jesus disse isso para ele. Pedro era engraçado e exótico porque ele pescava nu. Esse texto que nós lemos, ele estava nu, estava pelado, pescando pelado. E aí quando eles viram que Jesus estava na praia, o que ele faz? A Bíblia diz que ele se veste para pular dentro d'água e ter com Jesus, né? Ele era um cara também de ânimo dobre. O que é ânimo dobre? Uma hora está animado, disse que estava pronto para morrer com o mestre, para qualquer coisa, mas foi capaz de negá-lo escancaradamente quando inquirido. Ou seja, você é um deles. Não, não sou. É sim. Esse teu jeito nordestino de falar é até tudo. Só pode ser um deles. Não sou, senhor. Não sou, não conheço, não sei quem é, enfim. Pedro era isso tudo, e a gente descobre que ele era gente como a gente. Muitas vezes a gente é isso aqui. A gente é, nossa vida, no nosso dia a dia, pessoas assim, capazes de protagonizar situações como essa, capazes de fazer coisas, declarar coisas tremendas, e ao mesmo tempo sermos aliciados por Satanás para falar coisas que não deveríamos. Não é assim? E aí nós protagonizamos coisas engraçadas, nós dormimos no culto. Acho que ninguém pesca nu, né? Mas talvez se a gente estiver sozinho no meio do mar, talvez a gente até faça isso. Ânimo dobre, uma hora está pronto para qualquer coisa, mas daqui a pouco chama para fazer alguma coisa na igreja. Não, estou cansado. Sabe, ânimo dobre. Negamos ao Senhor, muitas vezes o negamos. Tratamos as coisas de Deus com um certo relaxamento. Então ele era gente como a gente. Mas a parte que me chama a atenção, e é disso que eu quero falar, sobre as 3 camadas de Pedro, é quando, depois desse encontro aqui, Jesus já tinha morrido, já tinha aparecido para eles em alguns outros momentos. Essa era a 3ª vez. Os discípulos tinham meio que abandonado o ministério, deixado as coisas inerentes. Jesus tinha morrido, aquilo os impactou, e eles ficaram muito perdidos com tudo. E nesse encontro aqui que nós lemos em João, Jesus, com seu amor, revela o seu amor, né? Vem encontrá-los, sabia onde eles estavam, vem encontrá-los na praia. Jesus faz uma fogueira, Jesus coloca pão para assar e peixe para assar. Fala: esses caras vão voltar, não pegaram nada, estão com fome e precisam comer. E aí Jesus prepara ali uma refeição para eles. A principal refeição deles, né, que era pão e peixe. Você vai ver isso o tempo todo, era o que eles comiam. E aí Jesus já prepara, já deixa tudo pronto. E quando eles vêm chegando, estavam a 90 metros mais ou menos da praia, Jesus fala: e aí, como é que foi? Pescaria, tranquilo? E eles disseram: não pegamos nada. Jesus fala: lança aí pro lado direito do barco que vocês vão pegar. Eles lançaram a rede, pegaram uma grande quantidade
quantidade de peixe, o João falou que, ó, é Jesus. Esse cara aí não é outro senão o Jesus. Está ali na beira da praia, falando com a gente e mandando a gente lançar a rede. A gente não pegou nada a noite toda, ele manda a gente lançar a rede, a gente pega um monte de peixe, isso é Jesus. Pedro, ouvindo, se veste, se lança no mar, vai ter com Jesus, conversa com ele. Jesus chama ele para comer, vamos comer um pouco e tal, vem para cá, vamos comer. Traga um pouco desses peixes que vocês pegaram aí também, para a gente botar nessa fogueira e tal. E aí, Jesus começa a atravessar as camadas de Pedro. E é disso que nós vamos falar. Eu quero tentar sintetizar, porque Deus me trouxe algo muito especial aqui. Nessa conversa, começam a conversar, trazem os peixes, assam os peixes e começam a comer ali, aquele papo de pessoas que já se conheciam, que eram amigos e tal. Nessa conversa, Jesus, na intimidade ali com eles, fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que os outros? E Pedro fala: eu te amo, Senhor, eu te amo. E aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E ele fala assim: Pedro, tu me amas? De novo. E aí eu quero considerar que a primeira pergunta estava numa camada de Pedro. A segunda desceu para uma camada um pouco mais profunda na vida de Pedro, no coração de Pedro. Tu me amas? E ele disse: eu te amo, Senhor. Ele: apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus fala a terceira vez, fala: Pedro, tu me amas? Eu imagino que aquilo foi descendo, porque isso, e aí Deus me fez enxergar algumas coisas, porque assim como nós nos parecemos com Pedro em muitas situações e circunstâncias, nesse momento aqui, Deus me fez saltar os olhos a seguinte questão: nós também temos 3 camadas, no mínimo 3 camadas. E quais são elas? Aquela camada superficial que a gente permite que as pessoas vejam. É a parte da nossa casa que, quando a gente convida uma pessoa, a gente tem prazer de receber a pessoa, mas a gente limpa, a gente deixa ela bonita, deixa ela arrumada, talvez na sala. Mas se o teu quarto estiver bagunçado, né, se tiver acordado e saído rápido, e esteja ali a tua cama não arrumada, o que você faz? Você fecha a porta, porque ali você não quer que vá. Naquele ponto ali você não quer que entre. E Jesus, ele fala com as mesmas palavras e vai atravessando essas camadas. A primeira camada, que é nossa também, é a camada da aparência. É aquela que a gente permite que as pessoas tenham acesso. Aquela camada que a gente se deixa perceber, sabe? E essa camada, Jesus não trata com ela. Sabia? Jesus atravessa ela. Porque se você for olhar para as Escrituras Sagradas, você vai ver que a parte do trato de Deus com o homem e do homem com Deus se dá na intimidade do quarto, né? Não é quando a gente ora na igreja. A gente ora na igreja, a gente busca até palavras bonitas e tal, mas quando a gente ora no quarto, meu irmão, é derramamento, é me lançando aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, eu sou essa pessoa aqui. E é com essa pessoa que Deus trata. Deus não está interessado na nossa primeira camada, na camada da aparência, onde vamos deixar as pessoas nos perceberem. Oh, mas como é espiritual, como canta bem, como ora. Essa camada, Deus não está interessado nela, não está interessado em tratar com ela. E aí Jesus passa por essa camada, fazendo que nesse dia em especial a gente perceba que tem coisas mais profundas, e são nessas coisas que Deus quer tratar. Porque a primeira camada, Jesus pergunta: olha, me amas? E quando eu estava lendo isso, me veio ao coração assim: olha, essa é a parte da nossa religiosidade externa, exposta, que a gente deixa as pessoas perceberem. É quando você pega a sua Bíblia. Antigamente, para ir para a igreja, muita gente tinha vergonha da Bíblia. Hoje a gente pega com maior orgulho, a gente sai com a Bíblia na mão, cada um com a Bíblia maior que a outra, pega ônibus, que você vai encontrar um monte de gente.
não vai ter zombaria. Antigamente tinha. Então eu saía na rua, e aí, vai Bíblia, não sei o que, tinha muito isso. Hoje não é mais assim, hoje é um status até. Você carregar a sua Bíblia, andar, ir para a sua igreja, com a sua família, é um negócio assim que chama atenção positivamente. Mas essa é a parte aparente da nossa religião, essa é a parte aparente da nossa fé. É aquilo que as pessoas veem, né? Que a gente permite que as pessoas vejam aos domingos. Aquilo que a gente faz aqui entre nós, que permitimos que as pessoas tenham acesso à nossa vida até nessa camada. Mas se a gente descer para a segunda camada, por exemplo, a gente vai descobrir que nela estão os nossos pensamentos, bons e maus. E na segunda camada a coisa já começa a complicar. Porque eu até permito algumas coisas da segunda camada aflorem na primeira, de forma que se torne aparente aos outros. Mas tem muita coisa que eu falo, que eu penso, que está no oculto, e está na segunda camada, está dentro do meu coração. Ninguém tem muito acesso a isso, né? Às vezes, por conta de não estarmos em público, mas estarmos só entre família, nós já permitimos, por exemplo, que essa camada aflore em algum momento. A camada da ira, a camada da explosão, a camada em que vamos colocar para fora pensamentos rudes, que nós não deixamos aparecer na primeira camada, porque a primeira camada está totalmente exposta diante das pessoas. Mas dentro da nossa casa, porque temos intimidade com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, nós apresentamos uma segunda camada, que é mais densa, que é mais profunda do que a primeira. A primeira é mais aparente, a segunda ela é mais real. É um pouco do meu temperamento que vai numa palavra agressiva que eu solto. É um pouco do meu ímpeto que sai quando eu respondo alguma coisa de forma grosseira para pessoas que convivem no meu dia a dia comigo e tal. Essa seria a segunda camada. Mas ainda não é a camada que Deus quer tratar. Quando o Senhor pergunta a Pedro, ele pergunta uma vez, Pedro responde, e é a da aparência, né? Tu me amas, te amo, Senhor. Oh glória, te amo, Senhor. É aquela camada. A segunda camada é o que você tem pensado no seu coração, o que você tem, a forma como você tem reagido no seu dia a dia. Tu me amas, Pedro? E ele diz, eu te amo, Senhor. Apesar de eu ser assim meio, né? Eu te amo. Mas Deus atravessa, o Senhor Jesus atravessa essa segunda camada para chegar na terceira. E na terceira a coisa fica um pouco mais complicada. Porque a terceira, ela não tem muita coisa boa para apresentar. Tanto é que Pedro fica muito triste, entristecido, magoado, chateado, perturbado. Terceira vez perguntando, tu me amas? Aí esta é a hora que o Senhor entra dentro do nosso quarto. A Bíblia diz assim, que aquele que te vê em secreto, né, ele é que te recompensará. Aí é a camada que ninguém vê. Essa camada é o nosso eu como nós verdadeiramente somos. Exatamente o que somos e sabe? Aí a nossa fé existe ou não? Aí eu não preciso demonstrar alguma coisa que eu não seja, porque ali só resta, ou só restou o Ricardo, puramente o Ricardo, aquele que é o Ricardo de verdade, com toda essência, tirando toda e qualquer aparência, tirando toda e qualquer pessoa de perto, é aquele que realmente eu sou. E é nesse profundo do ser que uma vez Daniel falando, né, sobre o Senhor, ele disse que ele é o que muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Mas Daniel disse uma coisa, ele revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele.
E aí, quando eu estava lendo, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e Pedro se incomodou, é o avanço do nosso Deus nas camadas que nós temos, nas nossas camadas de proteção. Nós não queremos que o Senhor entre muito profundo para saber, ou para ir lá onde eu realmente sou. Não que Ele não sabe, Ele sabe quem eu sou. Mas nós não queremos esse trato lá, no profundo do nosso eu. Nós preferimos uma relação com Deus mais superficial, mais de igreja, aquela coisa mais de povo. Tem muita gente, a gente está aqui no meio desse povo. O salmista revelou algumas coisas no Salmo 139, e essas coisas são tremendas, são matadoras, porque ele fala da onisciência e onipresença de Deus de uma maneira rica. Ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Olha como é que Deus trata com a gente. Não é na superficialidade. Deus trata com a gente no profundo do nosso ser, sabendo exatamente quem nós somos, qual é o nosso caráter, qual é a nossa percepção, aquilo que falamos quando ninguém vê, quando ninguém está ali, aquilo que fazemos quando ninguém vê, quando ninguém está perto, aquilo que pensamos quando ninguém vê e quando ninguém está perto. Quando você pensa mal de alguém, quando você fala mal de alguém, e essa pessoa não está perto, você simplesmente usa o seu direito, a sua camada mais superficial, a sua camada do meio, para deliberar sobre isso. Mas o Senhor conhece tudo. Sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta, percebe de longe os nossos pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Assim que o salmista trata dessa terceira camada. Antes que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Ou seja, o Senhor já sabe que o Senhor não sabe só que você falou mal, mas o Senhor sabe que você pensou mal, por exemplo, né? Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Disse o salmista. Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, ou seja, a camada mais profunda do meu ser vai me encobrir de qualquer coisa, vai me proteger de qualquer coisa, e que a luz, mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, ou seja, que eu vou estar escondido, protegido, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afaste-se de mim
os assassinos, porque falam de ti com maldade e vão rebelam-se contra ti, e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus. Aqui é o fechamento desse salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Assim o salmista descreveu o conhecimento de Deus e a profundidade desse conhecimento acerca de nós. Pedro foi esse homem que na sua vida com Jesus protagonizou momentos bons e ruins, protagonizou momentos de muita alegria, de milagres, de situações tremendas que o Senhor o permitiu viver, e também protagonizou coisas terríveis, arrancando orelha de soldado, sendo em determinado momento instrumento até de Satanás para fazer declarações que não agradaram ao coração de Deus. E eu pensei nisso, irmãos, como sendo as nossas camadas, quando Jesus fala: tu me amas. E eu gostaria que nessa manhã nós pensássemos nisso na seguinte direção: responder que ama ao Senhor também significa ter um compromisso com Ele. O nosso compromisso é superficial, é um nível mais automático, racional, ou é um compromisso absoluto? Essa é a pergunta que cabe nessa manhã. Um compromisso superficial é aquele que a gente diz que ama, mas as nossas ações, reações, elas dizem ao contrário. O compromisso almático é aquele que está no meu raciocínio, no meu intelecto, que eu preciso amar ao Senhor, porque Ele é Deus, mas é uma coisa assim muito subjetiva ainda, porque só está na minha mente. Mas a terceira camada é aquilo que se chama de coração, aquilo que envolve os nossos sentimentos, aquilo que envolve todo do nosso ser. E quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus estava arrancando do íntimo de Pedro essa resposta. Tu me amas no profundo do teu ser. Envolve todo o teu sentimento, toda a tua entrega, envolve tudo que você é, envolve a tua vida como um todo, envolve o que você escolhe fazer. Uma certa vez eu estava ouvindo, eu não sei se foi a pastora Marise, foi alguém dentre nós que falou que às vezes a gente esquece de orar para tomar decisões, para comprar um objeto, para comprar alguma coisa para a nossa casa. E a gente não ora, ou seja, Deus não está nisso. O nosso amor fica no intelecto só, e a gente diz: eu te amo, Senhor, mas é um entendimento, porque a gente alcançou o entendimento que Deus é Deus, então a gente precisa amá-lo, e a gente fica só nisso. Mas o profundo, o amor de coração, o amor do íntimo do ser, ele é suscitado à medida que a minha vida não anda, não dá nem um passo, se eu não tiver um envolvimento profundo com Deus acerca de tudo. E isso não é fácil. Muitas vezes nós navegamos entre as três camadas. Muitas vezes nós estamos e a isso se chama, né, uma frieza espiritual, que nos faz só maquiar a nossa realidade, né? A gente está frio espiritualmente, a gente está morrendo espiritualmente às vezes, e aí por conta dessa atividade religiosa a gente quer viver ali na superficialidade. A gente não quer que ninguém tome ciência, ninguém se aprofunde, ninguém entre numa segunda camada minha, onde os meus pensamentos já não condizem, eu já não estão tão alinhados assim com a vontade de Deus. As minhas respostas, as minhas reações, elas não estão muito alinhadas mais com a vontade de Deus.
mas eu vivo e apresento só a primeira camada, eu não quero apresentar a segunda. Mas nesta manhã, o que o Espírito nos diz e nos traz para a meditação é que Deus não vai tratar com camada externa de ninguém. Deus não quer você vivendo uma vida de estereótipo, percebida pelos outros como uma vida espiritual. Deus quer que seja uma vida espiritual. Deus não quer que as pessoas olhem para você, e muita gente, o meu evangelho está cheio disso, pessoas que demonstram coisas através do que vestem, demonstram santidade pelo que vestem. E eu não combato você se vestir com decência, andar com decência, procurar se vestir bem. E pelo contrário, sou a favor disso, mas que isso não seja uma ferramenta da minha primeira camada para tentar vender uma imagem daquilo que eu de fato não sou, ou de que pelo menos não esteja vivendo naquele momento. Onde é que Deus quer chegar? Deus quer chegar num terceiro "você me ama". É que aquela parte mais profunda do nosso ser, onde quem vai responder é o nosso íntimo, onde a gente vai ter que, se despir de toda e qualquer aparência, de toda e qualquer superficialidade, para dizer aquilo que realmente acontece, aquilo que eu realmente sou, aquilo que realmente eu sinto, aquilo que realmente eu penso, aquilo que realmente eu vivo como cristão, sabe? Porque essa coisa rasa, externa, eu não tenho compromisso com isso. Tem muita gente que hoje se enquadraria em Mateus 23, quando Jesus trata com os fariseus e hipócritas. Quem eram eles? Os religiosos. Eles viviam alguma coisa de verdade na sua religiosidade? Não. A sua fé era real, autêntica, verdadeira, viva, poderosa, transformadora? Não. Era uma fé externa. Tanto é que a Bíblia conta uma passagem, fala de uma passagem de um homem que entrou no templo e não levantava nem a cabeça. Era o homem da terceira camada. Não levantava nem a cabeça. Ele falava assim: eu não sou digno nem de estar aqui, de levantar minha cabeça, de levantar minha voz. Não sou digno. Coração derramado diante de Deus. E é nessa verdade que Deus quer estar. É aí que Deus quer chegar, na gente. Eu estou falando de Pedro, irmãos, mas quero que você faça uma transposição daquilo que aconteceu naquele dia, porque nessa parte íntima, e às vezes Deus quer entrar e a gente se entristece porque Deus quer entrar nela. O que aconteceu com Pedro? Perguntou a primeira vez, ele respondeu de pronto: eu te amo, Senhor. É a parte externa, nossa, que declara qualquer coisa, que fala qualquer coisa, que demonstra qualquer coisa. Tu me amas, Pedro. Segunda vez, aí já vai para uma outra parte, mas eu ainda consigo ocultar o meu eu, ainda consigo manter ali uma certa aparência, porque toda e qualquer revelação que possa advir dessa segunda parte, ela ainda está no meu controle. Não é algo que as pessoas vão saber de pronto, não é algo que vai estar exposta, não é ainda. Mas quando se vai para a terceira camada, é o que você realmente é o que você realmente está vivendo, é a sua espiritualidade diante de Deus, não é a sua aparência e nem a sua religião, é aquilo que você está vivendo diante de Deus, na sua intimidade, no teu ser, é aquilo que você permite Deus tratar, sabe? É o profundo que você não quer esconder, você quer dizer para Deus: Deus, eu sou assim mesmo, eu sou essa pessoa, eu sou esse ser, eu tenho essa dificuldade. As nossas orações no íntimo não são assim? Quantas vezes nós oramos isso na igreja? Muito difícil. Muito difícil alguém vir para a igreja e orar: Senhor, eu estou fraco, eu estou abatido,
eu estou triste, eu estou entristecido, eu não estou com fé, Já ouviu alguém orar na igreja? Não. Lá o fariseu que estava dentro do mesmo templo, daquele que orava e dizia, não sou digno nem de levantar a minha voz, a minha cabeça, o fariseu batia no peito, porque eu não sou como esse, Senhor. Essa era a oração. Era a oração da primeira camada, é assim. Mas a oração da terceira camada é a oração de Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou mal. Eu não consigo enxergar bem algum em mim. Eu não consigo enxergar nada. E eu imagino que nessa conversa aqui, né, de Jesus com Pedro, talvez Pedro tenha se lembrado do momento da traição. Porque aqui Jesus já havia ressuscitado. Jesus já havia aparecido para ele. Jesus já havia mandado ele ir na reunião que Jesus apareceria. Jesus fala, avisa aos discípulos e a Pedro que eu quero eles lá, que eu vou me encontrar com eles. Já tinha passado essa aparição. Agora é uma outra aparição. É uma aparição que Jesus não vem trazer peso de acusação para Pedro, mas Pedro sente o peso da acusação. Porque nessa aparição, quando Jesus fala, tu me amas? Ele fala, eu te amo, Senhor. Eu acho que ele não tinha lembrado que ele tinha traído Jesus, que ele tinha negado Jesus, melhor dizendo. Aí Jesus fala, tu me amas, Pedro? Aí ele fala, eu te amo, Senhor. Mas quando Jesus pergunta a terceira vez, Jesus vai lá arrancar toda a aparência de Pedro. E aí quando arranca, aparece o Pedro que ele realmente era. E quando aparece o Pedro que ele realmente era, ele lembra, talvez tenha lembrado aqui, de que ele tinha negado a Jesus. Ele tinha cometido erros e falhas terríveis. Irmãos, isso aqui é muito de nós. Porque Pedro, nesse momento, a Bíblia diz que ele se entristeceu. Na versão que eu li diz que ele se magoou. Por que magoar? Por que entristecer? Com uma pergunta, tu me amas? É porque a verdade do amor, ela é expressa nas nossas atitudes, aquilo que fazemos. Se Pedro não foi capaz de dizer, eu sou realmente um deles, eu estava com Jesus, o amor que se diz, que se fala, não era amor. Era o amor só da primeira camada, amor aparente. É óbvio que nesse ponto Pedro já estava totalmente envolvido, né? Creio eu que ele já tinha aprendido a lição, assim como muitos de nós erramos. Nós erramos. A nossa vida diária diante de Deus, com Deus, eu não estou falando com o próximo mais agora, eu estou falando diante de Deus. Quantas vezes erramos diante de Deus, negamos ao Senhor, na nossa atitude, no nosso dia a dia, na forma de viver, nós negamos ao Senhor. E aí o Senhor fala para a gente assim, tu me amas? Se Ele falar aqui no contexto de culto, a gente diz, te amo, Senhor. A gente canta isso para Ele. E se Ele for mais profundo, se for no teu pensamento, se for nas tuas atitudes quando ninguém está vendo, lá no profundo da tua alma ainda, no teu intelecto, e Ele começar a discernir aquilo que de fato você é quando você está pensando, você está, tomando as suas decisões, agindo, tu me amas? E aí você para assim, não, eu te amo, Senhor. Aí o Senhor fala assim, tá bom, agora eu vou atravessar essa camada, eu vou chegar na camada mais profunda do teu ser, onde você realmente é o que é. Tu me amas? Aí não coube a Pedro agora dizer eu te amo, percebe? Pedro fala assim, Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Agora Pedro está dizendo assim, tu sabes que eu me arrependi do que eu fiz, tu sabes que foi verdade o que aconteceu comigo,
Não adianta eu falar para ninguém, não adianta eu contar testemunho, não adianta, se isso não for verdade. Mas Pedro agora está dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu conheces todas as coisas e tu sabes que eu te amo. O que Pedro está dizendo é: tu sabes que eu me arrependi do meu pecado, tu sabes que eu chorei amargamente por conta daquilo que eu fiz. Tu sabes, Senhor. E é esse o amor que o Senhor quer de cada um de nós. É o amor convertido, de fato e de verdade, não de aparência. É o amor que, sabe, o nosso ser não tem nenhuma reserva diante dele. Até porque não cabe reserva diante de Deus. Pelo que o salmista declara no Salmo 139, ninguém se esconde. Deus sabe exatamente quem é quem. É por isso que no grande dia, diante de Deus, a palavra também diz que muitos vão dizer: mas eu profetizei em teu nome. Na primeira camada, talvez até na segunda. E a terceira, era verdade? Você realmente era aquilo? Você realmente viveu o evangelho que você disse que cria? E essa é a palavra para nós nessa manhã. As 3 camadas de Pedro, elas são na verdade as minhas 3 camadas. A camada da minha aparência, a camada da minha alma, a camada almática, do meu intelecto, do meu entendimento. Conheço um monte de gente que nem vive de aparência, mas que tem um intelecto rendido a Deus, no sentido de conhecer a Deus, conhece a Deus, sabe quem é Deus, conhece a sua palavra, sabe o que a Bíblia diz, sabe o que ela fala, mas quando desce para a terceira camada, não é isso que se manifesta. E as pessoas reconhecem isso. Não, eu realmente não sou. Mas o pior é aquele que vive na primeira camada, apresenta a primeira camada como sendo a verdade absoluta do seu ser, não consegue descer nas outras camadas, acompanhados pelo Senhor, para que Deus possa trabalhar o ser com verdade, tratar da gente e, sabe, trazer sobre nós um constrangimento que seja acerca daquilo que nós somos no íntimo, a ponto de nós nos arrependermos para a salvação. A Bíblia diz que o Senhor repreende aquele que Ele ama. Por isso nós somos tão amados por Deus nesse lugar. Por isso Ele nos repreende tanto. Por isso é que a gente mergulha nas Escrituras não para fazer carinho em ninguém. Porque o carinho que você precisa nesse momento é esse. É o amor de Deus manifestado a você para trazer a realidade do que você é, para que você se arrependa a tempo de não se perder. É sério. Deus tem feito isso comigo nesse tempo. Porque é o tempo do fim. O tempo chegou, meu irmão. Não dá mais para a gente viver na primeira camada da nossa vida, somente nela. Uma vez eu ouvi o pastor, acho que foi Neil Barreto falando. Ele disse: ninguém consegue ser exatamente aquilo que as pessoas percebem dela. Ninguém consegue. Porque muita gente tem uma visão acerca de mim mesmo, da minha pessoa, por exemplo, por ser um pastor, por ministrar a palavra. Tem muita gente que tem uma visão acerca de mim como sendo um homem espiritual, e eu não consigo ser esse homem espiritual percebido por outro o tempo todo. Não consigo. Mas o pastor Neil falou uma coisa interessante: mas que nós estejamos mais próximos possível daquilo que as pessoas percebem, porque isso é ser verdade. Isso é sermos de verdade. Isso é expressarmos a verdade do nosso ser. Se as pessoas estão percebendo coisas boas sobre nós e no fundo nós não somos, nós somos mentirosos, e a verdade não habita em nós somos hipócritas.
Mas quando aquilo que as pessoas percebem está muito próximo, pelo menos, ainda que não sejamos perfeitos, mas está próximo daquilo que de fato nós somos em Deus, quando na terceira camada estamos sós com Ele, não há ninguém perto. Quando isso está acontecendo, é que nós estamos sendo de verdade. Sabe? E quando nós somos de verdade, nem sempre agradamos todo mundo. A primeira camada é uma camada em que a gente faz questão de agradar todo mundo, deixar todo mundo feliz, rir, brincar, está. Mas quando nós somos de verdade, nem sempre nós agradamos todo mundo. Não é possível agradarmos todo mundo o tempo todo quando somos de verdade, irmão. Porque é o ser humano que está ali. Ainda que permeado pela presença de Deus, ainda que tomado pela ação do Espírito Santo, nós somos homens, somos falhos. Pedro agradou todo mundo? Não. Pelo contrário. Dentre os discípulos de Jesus, segundo os historiadores, o mais preparado intelectualmente era Judas. Olha o problema. Segunda camada, presente, o cara, intelecto pronto, entendimento responsivo, rápido, sabia o que fazia, falava bem, tinha um entendimento, sabe, das coisas, com discernimento. É que foi o cara que foi capaz de negociar uma entrega, né? Talvez se desse para Pedro fazer isso, Pedro ia ser um desastre para fazer isso, né? Ia chegar lá para negociar, ia ser um desastre para negociar a entrega de Jesus. Mas o intelectual foi lá, foi capaz de fazer isso. Foi lá, pá, todo discerniu. Ó, vamos negociar aqui, tu me dá tanto e tal, eu vou chegar lá, vou dar um beijo nele, não pode ser uma coisa assim, né? Como é que a gente vai saber quem é ele? Não, eu vou lá, eu faço de um jeito, vocês vão entender, eu vou lá, vou dar um beijo nele, aquele que eu beijar a face é o cara que vocês têm que pegar. É intelectual. Andou com Jesus, andou, recebeu pregações também. E a primeira camada sempre aparente, né? Ô Jesus, vamos aqui. Vamos no culto, Senhor. Estou aqui, hein? Vamos fazer oferta, Senhor. Primeira camada presente. E o intelecto funcionando. Não é um cara que não sabia o que estava fazendo. Ele tinha um intelecto, seu profundo, seu entendimento, sua, sabe? Boa. Aí você vai encontrar um cara que falou uma coisa que tá mais dentro da terceira camada do que da segunda. Quando disseram para Tomé é o seguinte: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E está aparecendo aí. Apareceu entre nós, primeira reunião. Tomé estava triste porque Jesus tinha morrido, não foi nem na reunião. Olha, vai prestando atenção nesses pontos para você entender o que é uma terceira camada de verdade. Jesus morreu. Tem motivo para ficar feliz? Não. Vamos fazer uma reunião entre nós então, irmãos, vamos orar. Não vou nessa reunião não. Verdade do ser do cara. Era bom estar na reunião? Deveria estar na reunião. Mas ele fala, não vou, não quero ir, não estou com vontade de ir. Eu não tenho necessidade de ficar maquiando nada. Eu não quero ir nessa reunião. Aí a reunião acontece. Sabe o que acontece? Jesus aparece na reunião. Ressuscitou, apareceu na reunião. Aí Jesus olha assim, pô, tá faltando alguém. Aí os discípulos saem de lá. Glória a Deus, Jesus foi lá, Jesus estava entre nós. Tomé, Jesus estava com a gente. Se eu não ver as marcas na mão dele, eu não acredito. Essa é a terceira camada de muitos de nós. A nossa verdade. Quando não foi a reunião porque eu não quis ir, porque estava chateado, estava aborrecido, por algo muito sério que tinha acontecido, e não foi. Aí Jesus fala que
numa outra reunião que eles estavam, Tomé foi. E Jesus volta a essa reunião por causa de Tomé. Aí vai para Tomé: Tomé, era isso aqui que você queria ver? Bota a mão aqui. Os cravos. O buraco do cravo. É isso aqui que você queria? Aqui. A verdade de Tomé, que é pregado e criticado, homem de pouca fé, homem que não teve fé, mas é a nossa realidade. Essa talvez seja a representação da nossa terceira camada na autenticidade. Quantas vezes a gente está aqui, mas não quer estar? Quantas vezes a gente está chateado, está aborrecido, está triste, mas está aparentemente conservando ali para não atingir os irmãos. Não que isso não seja bom em determinado grau, você tentar não se abater e não transmitir o teu abatimento, para não deixar as pessoas também tristes e abatidas. Talvez seja importante fazer isso em algum grau, mas diante de Deus, pode ter certeza, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que a gente pensa, Ele sabe se você estava com vontade ou não de estar aqui, Ele sabe se você mente quando diz que está feliz de estar aqui, Ele sabe tudo, Ele conhece a gente, Ele conhece o Tomé que habita em nós, Ele conhece o Pedro que habita em nós, Ele conhece o Judas que habita em nós. Quando a verdade não aparece, é o Judas. Quando a verdade do nosso íntimo vem, a terceira camada é a camada do Tomé, que diz: eu não consigo acreditar no que vocês estão falando, isso não é para mim, Jesus ressuscitou nada, Jesus morreu, até onde eu vi foi isso que aconteceu, eu não vi nada além disso, e se aparecer alguém dizendo que é Jesus, eu só acredito se eu ver os cravos, se eu tocar nas suas feridas. E Jesus fala: tá bom, eu vou lá e vou me apresentar a Ele no profundo, para que Ele entenda que eu sou o Senhor. E aí você vem para uma reunião como essa, domingo pela manhã, achando que vai ser só mais um culto, e Deus resolve falar com a gente lá na nossa terceira camada e dizer: eu te conheço, eu sei quem você é. O que você faz com aparência, eu desprezo, para mim não faz sentido algum, para mim não tem valor algum. Mas aquilo que está no seu intelecto já está mais profundo, ainda assim isso não me convence, porque se você acha que tem conhecimento de Deus o suficiente para ir para o céu, que esse conhecimento vai te levar para o céu, não é aí que eu vou agir. Então, Senhor, onde é? É na tua terceira camada. Tu me amas? Lá no fundo do teu ser, tu me amas? As suas atitudes quando ninguém está vendo, quando você não está na presença de ninguém, quando você pensa, quando você está sozinho, quando você... essas atitudes correspondem a alguém que me ama? Essa é a pergunta de Deus para nós. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? A terceira vez que Jesus pergunta soou para Pedro como uma cobrança de algo que tinha acontecido. Puxa, Jesus está cobrando a minha negativa lá. Pedro fica entristecido, mas não era isso que Jesus queria fazer. O que Jesus estava apresentando ali, está apresentando para cada um de nós, é que Ele conhece a gente. E que quando Ele falou para Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar, Ele falou porque Ele conhecia Pedro, Ele sabia quem Pedro era. Muitas vezes nós estamos declarando como Pedro declarou: jamais te negarei, estou pronto para ir contigo até a morte. Quando a situação acontece, aí aparece o homem da terceira camada, a mulher da terceira camada, ela surge, e aí nessa camada nós não temos firmeza, nós não estamos seguros, nós não estamos em Deus, nós não aguentamos, nós não suportamos, a perseguição vem e a gente também não vai suportar. Mas se a terceira camada estiver segura, meu irmão, você pode ficar até triste porque Deus está te apertando. Como eu disse, Ele corrige aquele que Ele ama.
Você pode ficar até triste em algum momento quando Deus apertar você, mas Ele vai fazer isso para que você não se perca. Na verdade, Ele estava dizendo para Pedro: Pedro, agora você aprendeu, apacenta as minhas ovelhas. Agora você entendeu o que eu falei para você lá atrás, e eu sei que você se arrependeu. Agora apacenta as minhas ovelhas. Que seja assim nessa manhã para nós, que o nosso envolvimento com Deus seja profundo e sincero e verdadeiro. Possamos estar mais próximos da nossa realidade perceptível, né, aos outros, que as pessoas possam perceber quem somos e o que de fato somos. Que a nossa verdade seja agradável ao Senhor. Amém? Assim seja. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. As crianças vão chegar aqui para se apresentar, mas antes nós vamos orar aqui. O Senhor nos ama, viu? Quero dizer isso para vocês. O Senhor nos ama. E o que Ele tem feito conosco, Ele tem tratado conosco nesse lugar, é ao nível do seu amor para conosco. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pelo teu amor manifesto a nós. Te agradecemos pela tua palavra, que é rica, poderosa, viva, verdadeira, mais penetrante do que espada alguma de dois mundos. Eu te louvo pelo povo que se reúne nesse lugar e pelo povo que estará vendo e assistindo, estão vendo e assistindo essa live. Que pelo nome de Jesus nós sejamos autênticos e verdadeiros na tua presença. Toda hipocrisia caia por terra para que sejamos salvos em Cristo Jesus. Que tudo aquilo, Senhor, que é aparente caia por terra para que sejamos salvos em Cristo Jesus. Tudo aquilo que está escondido aos olhos dos outros caiam por terra para que sejamos salvos em Cristo Jesus. E quando respondermos se te amamos, que seja a realidade do nosso ser, nós possamos dizer isso para ti, como quem olha nos olhos, possamos dizer: eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, tu conheces todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E nessa manhã, Senhor, que o teu Espírito possa nos conduzir ao ponto que tu queres tratar conosco, cada um de nós individualmente. Que a tua boa mão nos conduza, nos transforme, nos molde segundo a tua imagem. Em nome de Jesus oramos. Te pedimos pelo teu povo que está vivendo os últimos dias da igreja na terra, que haja despertamento, que haja, Senhor, contrição, arrependimento sincero e verdadeiro. Possamos chegar no céu para viver para sempre com o Senhor. Eu oro e abençoo o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus.